E se eu te dissesse que existe uma frequência tão poderosa, tão pura, que ao sintonizar com ela, você poderia literalmente reescrever sua realidade? E se essa frequência fosse a de Deus? Imagine viver uma vida onde o medo já não tem espaço, onde os limites desaparecem e onde tudo o que você deseja começa a se manifestar com fluidez. Parece impossível? A física da consciência prova o contrário. A verdade é que você não está preso a uma realidade imutável. Você está preso a uma frequência. E a boa notícia é, ela pode ser elevada. Neste vídeo, você vai descobrir como sua vibração determina o mundo ao seu redor. E mais importante, como elevá-la até o campo divino, onde milagres são normais e a abundância é natural. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo. Eu escolho vibrar na frequência de Deus. Vamos criar juntos um campo de intenção coletiva e atrair as realidades mais elevadas. Para compreendermos como a elevação vibracional pode criar uma nova realidade, precisamos recorrer a uma mente que ousou ir além da ciência convencional. Jacobo Greenberg. Neurofisiologista e pesquisador mexicano, Greenberg dedicou sua vida ao estudo da consciência, da percepção e das interações entre mente e realidade. Suas investigações revelaram algo extraordinário. O mundo que percebemos não é uma realidade objetiva, mas sim uma projeção gerada por uma estrutura mental interna, o que ele chamou de campo neuronal. Segundo sua teoria, a realidade é moldada pelo que pensamos, sentimos e acreditamos, e essa estrutura pode ser ajustada através da vibração pessoal. Quanto mais elevada a vibração, mais sutil e expansiva é a realidade que experimentamos. E no ponto mais alto dessa escala vibracional, encontra-se a frequência do divino, um campo de amor incondicional, unidade e potencial ilimitado. Outros estudiosos, como Neville Goddard, corroboraram essa visão ao ensinar que o estado interior precede a manifestação exterior. Quando a mente entra em alinhamento com o campo quântico e vibra em uníssono com Deus, a realidade se curva ao novo padrão. Neste roteiro, uniremos espiritualidade, neurociência e física quântica, para revelar como essa elevação vibracional não é apenas possível, é inevitável para quem desperta. Desde os tempos antigos, mestres espirituais já afirmavam que o mundo externo é apenas um espelho do mundo interno. Hoje, com o avanço da física quântica e da neurociência, essa sabedoria ancestral encontra respaldo científico. A realidade que você vive, suas experiências, relacionamentos, oportunidades ou obstáculos, não é aleatória. Ela é moldada por um campo invisível, vibracional, que você emite constantemente. E é nesse campo que sua verdadeira criação acontece. Tudo no universo vibra, desde os átomos que formam seu corpo até os pensamentos que você tem diariamente. Cada pensamento carrega uma frequência, e cada emoção potencializa essa frequência. Quando você sente medo, insegurança ou raiva, sua vibração se torna densa, limitada, e o campo quântico responde com situações que ressoam com esse estado. Por outro lado, quando você vibra amor, gratidão e paz, você literalmente sintoniza com uma realidade mais harmônica, mais leve, mais divina. Essa dinâmica é invisível aos olhos, mas visível nos efeitos. É por isso que duas pessoas podem viver situações completamente diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente. A diferença está na vibração. Sua frequência atua como um filtro seletivo. Ela define o que sua mente percebe, o que o cérebro interpreta como realidade e o que o universo entrega em resposta. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. O ponto central dessa compreensão está na autorresponsabilidade vibracional. Quando você entende que tudo ao seu redor está em sintonia com o que você emite internamente, você para de buscar culpados fora e começa a buscar coerência dentro.
Não se trata de culpa, mas de consciência. É o momento em que você assume o poder de escolher sua vibração e, portanto, a qualidade da realidade que manifesta. A chave está em observar-se. Quais pensamentos você alimenta todos os dias? Quais emoções você carrega silenciosamente? O que você espera da vida no seu íntimo? A maior parte das pessoas vive no modo automático, repetindo padrões mentais herdados, crenças limitantes e emoções que já não fazem sentido. E tudo isso vibra. Vibrar é inevitável. A única escolha é com o que você vai vibrar. A partir dessa perspectiva, compreendemos que criar a realidade não é um ato externo, mas um estado interno. Quando você muda sua vibração, o mundo precisa mudar. E há algo ainda mais profundo. O universo não reage à sua necessidade, mas à sua frequência. Você pode estar desesperado por uma mudança, mas se continuar vibrando desespero, você só reforça mais da mesma experiência. Tudo muda quando você começa a vibrar como se a vida já estivesse fluindo, como se o amor já estivesse presente, como se a abundância já estivesse garantida. Essa vibração não depende do externo. Ela vem da decisão interna de sintonizar com a realidade que você deseja experimentar. E quando essa vibração se torna estável, o mundo à sua volta responde com sincronicidades, novas possibilidades e caminhos inesperados. Você cria sua realidade o tempo todo. A pergunta é: com qual frequência? Imagine a existência como uma escada invisível, onde cada degrau representa um estado de consciência e uma frequência vibracional. Na base dessa escada estão as emoções densas: medo, culpa, raiva, vergonha. Esses estados vibram em baixa frequência e mantêm o ser humano preso à sobrevivência, à escassez e à ilusão da separação. À medida que se sobe, encontramos emoções mais sutis, como coragem, aceitação, amor e gratidão. E quanto mais alto se vai, mais próximo se chega da vibração divina. Essa ideia, apesar de parecer simbólica, é sustentada por observações concretas dentro da ciência da consciência. David Hawkins, por exemplo, desenvolveu uma escala de níveis de consciência onde cada emoção humana é medida em frequência, em Hertz. E sua obra, Poder versus Força, mostra claramente que estados como paz, alegria e iluminação possuem uma frequência muito superior aos estados de dor e sofrimento. A vibração do amor verdadeiro, segundo seus estudos, já se aproxima do campo da coerência divina. Ao se manter em estados emocionais elevados de forma consistente, a pessoa começa a acessar dimensões mais sutis da realidade. Planos onde os milagres não são exceções, mas consequências naturais de um alinhamento energético. E quando se fala em frequência de Deus, estamos nos referindo justamente ao nível mais elevado dessa escada, onde a separação entre Criador e criatura se dissolve. Deus não é uma entidade externa e distante. Deus é a própria vibração de unidade, de totalidade, de presença pura. A mente condicionada pelo medo vê o mundo como algo separado, fragmentado e ameaçador. Mas quando a consciência começa a subir na escala vibracional, essa separação começa a se dissolver. Você começa a perceber que tudo está interligado, que não existe acaso e que a realidade responde ao seu estado interno com precisão milimétrica. É nesse ponto que a criação consciente começa a acontecer de forma fluida. Não é mais sobre lutar para mudar o mundo externo, mas sim elevar-se ao ponto em que o mundo externo responde naturalmente ao seu novo campo vibracional. É importante entender que essa escada não é linear, nem rígida. Ninguém vibra o tempo todo em um único ponto. Todos os dias oscilamos entre diferentes frequências, dependendo dos pensamentos, emoções e estados que escolhemos alimentar. O segredo não está em nunca cair, mas em aprender a voltar rapidamente ao ponto elevado.
Com prática, meditação, consciência e intenção, você começa a habitar com mais frequência os níveis superiores, onde a realidade é maleável, onde a intuição guia e onde a abundância flui. Vibrar na frequência de Deus é escolher momento a momento alinhar-se com o amor em vez do medo, com a entrega em vez do controle, com a confiança em vez da dúvida. É abandonar a densidade da sobrevivência e abraçar a leveza da criação. E quanto mais tempo você permanece nesse campo, mais a sua realidade se transforma para refletir essa nova identidade vibracional. Jacobo Greenberg foi um dos poucos cientistas que ousaram cruzar as fronteiras entre neurociência, espiritualidade e física quântica. Seu trabalho rompeu com os paradigmas tradicionais ao propor que a realidade que percebemos não é objetiva, mas sim uma projeção direta da estrutura interna da mente. Segundo ele, não vivemos no mundo. Vivemos dentro de um campo mental que traduz a energia cósmica em formas, pessoas, eventos e circunstâncias. Esse campo foi chamado por Greenberg de campo neuronal. O campo neuronal é como uma matriz interna invisível, formada por tudo aquilo que você acredita ser verdade, por suas emoções predominantes, experiências passadas e interpretações que sua mente consolidou ao longo da vida. Em vez de absorver a realidade como ela é, a mente a filtra, edita e projeta com base nessa estrutura interna. Assim, duas pessoas podem viver realidades radicalmente diferentes dentro da mesma circunstância, porque suas estruturas neuronais criam mundos distintos. Para Greenberg, essa matriz não apenas interpreta a realidade, ela a cria. Tudo que você vê, sente e atrai é uma extensão da estrutura vibracional que habita seu campo neuronal. Se esse campo está cheio de medo, culpa, escassez ou sensação de separação, ele moldará um mundo que reflita essas qualidades. Se, por outro lado, ele estiver estruturado com amor, certeza, gratidão e unidade, ele projetará uma realidade de harmonia, fluidez e plenitude. O mais impressionante em suas descobertas é que o campo neuronal pode ser reprogramado conscientemente. Não estamos presos à estrutura mental que herdamos ou que foi formada ao acaso. Podemos reestruturar essa matriz por meio da intenção, da repetição, da elevação vibracional e, principalmente, da conexão com níveis superiores de consciência. Greenberg identificou que em estados de expansão, como os induzidos por meditação profunda, práticas espirituais, experiências místicas ou mesmo durante o estado hipnagógico antes do sono, o campo se torna mais flexível e aberto a novas informações. E é aí que a verdadeira criação começa. Essa visão se conecta diretamente com o conceito de que elevar a vibração à frequência de Deus é, na prática, reprogramar o campo neuronal para um nível de percepção que ultrapassa os limites do ego e da matéria. Quando você acessa esse campo mais elevado, a separação entre o eu e o todo começa a desaparecer. Você se torna co-criador consciente da sua experiência. Jacobo Greenberg acreditava que, ao compreender o funcionamento do campo neuronal, cada ser humano poderia assumir o controle da própria realidade. Não como quem manipula o mundo externo, mas como quem harmoniza o mundo interno a tal ponto que a realidade externa se alinha espontaneamente com esse novo padrão. Ele nos mostrou que a chave para a transformação não está fora, mas dentro, e que o caminho até Deus não é apenas espiritual, mas também vibracional e neurológico. A manifestação consciente da realidade não depende apenas de desejar algo com intensidade, mas de alinhar internamente todos os níveis do ser. Pensamentos, emoções, intenções e frequência vibracional precisam atuar em harmonia. Esse alinhamento gera o que a ciência hoje chama de coerência vibracional,
uma onda ordenada que ressoa com o campo unificado do universo. E é justamente nesse estado que ocorre a verdadeira sintonia com o divino. No estado natural da maioria das pessoas, mente e coração estão em conflito. A mente pensa uma coisa, o coração sente outra e o corpo vive em tensão. Esse desalinhamento gera ruído energético. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. A mensagem não chega clara, o sinal é fraco, os resultados são instáveis. Mas quando mente e coração entram em sincronia, a frequência emitida se torna coerente, e essa coerência cria um campo magnético poderoso que interage diretamente com o campo quântico. Estudos do Instituto HeartMath mostraram que o coração emite um campo eletromagnético mais forte do que o do cérebro e que emoções como gratidão, compaixão e amor produzem padrões coerentes nesse campo. Esses padrões afetam não só o funcionamento interno do corpo, mas também a forma como nos conectamos com a realidade externa. A manifestação deixa de ser esforço mental e passa a ser fluxo energético. Quando você acessa um estado de gratidão profunda, por exemplo, seu campo vibracional se eleva de forma imediata. Não importa se o objeto do seu desejo ainda não se manifestou fisicamente, o campo já foi gerado. E é justamente esse campo coerente que dá à criação a assinatura energética necessária para se tornar visível no plano material. Você não está mais pedindo, você está sendo. E quando você é, o universo apenas responde. Essa sintonia é o que chamamos de frequência divina. Não porque está ligada a uma religião específica, mas porque representa a mais alta harmonia possível entre o indivíduo e o todo. É o momento em que sua identidade pessoal se dissolve no campo universal e você começa a operar não mais a partir do medo, da escassez ou da ansiedade, mas a partir da certeza, da entrega e da abundância. Manifestar nesse estado é como plantar uma semente em solo fértil e regado. A realidade responde com sincronicidades, encontros, inspirações e movimentos que antes pareceriam coincidências, mas dentro da coerência vibracional, nada é acaso. Tudo é resposta. O segredo não está apenas em pensar positivo, mas em sentir em coerência com o que você deseja. É essa coerência emocional que envia o comando ao campo quântico. Vibrar na frequência de Deus é viver em coerência com o amor, a verdade e a confiança. É quando seu campo vibracional se torna um reflexo da presença divina. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais sua realidade se reconfigura para espelhar essa vibração. Deus não responde a palavras, responde à vibração. E a onda coerente é o caminho direto para essa conexão. Saber que sua vibração molda sua realidade é poderoso, mas mais poderoso ainda é colocar isso em prática de forma intencional e disciplinada. Elevar sua frequência à vibração de Deus exige constância, entrega e, acima de tudo, ação consciente. Abaixo estão técnicas simples e profundas que, se aplicadas com sinceridade, transformam não apenas sua vibração, mas sua vida inteira. 1. Respiração consciente e oração vibracional. Comece o dia com um ritual de conexão. Sente-se em silêncio, feche os olhos e respire profundamente. A cada inspiração, visualize uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo. Essa luz representa a presença divina. Ao expirar, solte toda tensão, medo e dúvida. Após alguns minutos, declare em voz alta ou mentalmente: Senhor, elevo minha vibração à tua frequência. Que minha vida reflita tua paz, tua abundância e tua vontade. Essa simples prática regula seu sistema nervoso, acalma a mente e ajusta o campo energético à frequência da entrega, da confiança e da presença divina. 2. Afirmações com emoção e presença. Afirmações são comandos vibracionais.
mas elas só funcionam quando acompanhadas de emoção e crença. Escolha 2 a 3 afirmações por vez e repita-as diariamente, sentindo como se já fossem reais. Por exemplo, eu sou luz em ação. Deus vive em mim e através de mim tudo é possível. Minha frequência é amor e o amor transforma tudo. O segredo não está nas palavras, mas no sentimento que você ativa com elas. Quanto mais emoção verdadeira, mais forte é o impacto no seu campo. 3. Visualização ativa. Antes de dormir, entre no estado de relaxamento profundo. Visualize com detalhes uma cena que represente sua vida ideal. Você em paz, realizado, saudável, cercado de amor e abundância. Sinta as emoções dessa realidade como se já estivesse vivendo-a. Isso comunica ao seu subconsciente que essa é a nova realidade desejada, e o subconsciente buscará reorganizar tudo para manifestá-la. 4. Prática de gratidão elevada. A gratidão não é apenas um sentimento, é um atalho direto para a vibração divina. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Mas vá além. Sinta profundamente a gratidão por essas coisas. Sinta como se estivesse sendo abraçado pelo universo. Quando a gratidão se torna um hábito, ela abre portas invisíveis que estavam trancadas pela frequência da queixa. 5. Silêncio e presença. Deus se manifesta no silêncio. Reserve momentos do seu dia para estar simplesmente presente. Sem fazer, sem pensar, sem querer. Apenas ser. Nesse estado você se alinha com o campo de totalidade onde nada falta. E quando nada falta, tudo vem. A elevação vibracional não é um destino, é um estado. Quanto mais você cultiva práticas que o aproximam da paz, da fé e do amor, mais você se distancia da escassez, do medo e da limitação. O mundo externo começará a responder gradualmente à nova vibração que você sustenta. Você não precisa mudar o mundo para viver uma nova realidade. Precisa apenas mudar o campo que você emite. E esse campo, quando sintonizado com Deus, se torna um espelho do divino, um reflexo da criação perfeita. Você acaba de receber um mapa completo para transformar sua realidade pela elevação vibracional à frequência de Deus. Agora, a escolha está em suas mãos. O conhecimento por si só não muda vidas. É a prática consistente que cria os milagres. Por isso, comece hoje. Escolha uma das técnicas apresentadas e aplique-a com entrega, intenção e fé. Mesmo que pareça sutil no início, lembre-se, toda grande transformação começa com pequenos passos, repetidos com constância. Aproxime-se do silêncio, da gratidão e da presença. Reforce suas afirmações diariamente. Visualize não o que falta, mas o que já está vindo. E, acima de tudo, sinta-se digno de viver essa nova realidade. Deus não exige perfeição, apenas abertura. Ele já está vibrando em você, basta você sintonizar. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise se lembrar do próprio poder criador. E não se esqueça, inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos como este, que unem espiritualidade, ciência e transformação real. E deixe seu comentário. Eu estou pronto para cocriar minha realidade com Deus. Vamos fortalecer essa rede de consciência elevada, onde cada um que desperta ajuda a transformar o mundo ao seu redor. A frequência já foi ativada. Agora é hora de viver a verdade que você escolheu vibrar.